Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lincoln, sou jornalista e pesquisador e este é o Safra 92. E no vídeo de hoje eu trago uma conversa com outro grande amigo, outro grande colega de paixão em termos de teledramaturgia, que é o Fábio Costa, jornalista e autor do livro A Obra Aberta e Seus Problemas, este aqui que ele publicou em 2016. E aproveitando que a novela Pecado Capital, em sua versão original e integral de 1975, entrou no Globoplay, tá aqui a trilha da novela nacional em cassete, e aqui a trilha internacional da novela, também em cassete. Em breve eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, tanto essas trilhas quanto outras trilhas que eu tenho em cassete e em LP. Aproveitando a vinda da novela para o catálogo do Globoplay, eu e o Fábio a gente conversou sobre esta e outras novelas, que assim como Pecado Capital, foram produzidas no susto, né? Foram produzidas a toque de caixa, por conta de uma série de contextos internos e externos que envolveram a produção dessas telenovelas. E mesmo tendo seu processo de produção atropelado, a novela Pecado Capital foi um sucesso. Confira aí o meu papo com o Fábio. E desde já, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário de apoio e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Em breve, vocês vão ver mais novidades aqui no canal, mais convidados, mais tags. Eu vou mostrar minha coleção para vocês aos pouquinhos, para vocês verem e entenderem como funciona o colecionismo de trilhas de novela. E espero que vocês gostem deste conteúdo também, deste vídeo que está indo para o ar agora. Bem, eu gostaria de agradecer muito a audiência de todos aqui. Para mim é um orgulho, uma honra fazer parte dos convidados aqui do canal do Esmejuano, que é não só um amigo de bastante tempo já, mas eu sei que uma figura também muito preocupada com a teledramaturgia, com a sua memória, com a sua produção atual. Tem um apreço muito grande pelo gênero, como é o meu caso também, de várias outras pessoas que nós conhecemos, e que é uma oportunidade interessante pela qual eu agradeço, de nós chegarmos ao público interessado a esse tema com uma reflexão que vai além da gente só comentar se gosta, se não gosta, que é uma coisa que a gente vê muito em outros canais, né? Em nenhum demérito no trabalho deles, mas comenta-se muito e registra-se, estuda-se, analisa-se pouco. Tenho 35 anos atualmente, então não sou da safra 92, sou da safra 86. Sou editor atualmente do Observatório da TV, que é um site do Grupo Observatório, o maior do seu nicho, o maior focado exclusivamente em conteúdo sobre televisão, né? Já tem quase 10 anos de criado esse site. Criado não por mim, mas pelo Neuber Fischer, né? É um trabalho que tem sido desenvolvido já há quase 10 anos e gerou outros sites do Grupo Observatório. E no próprio site e no canal do YouTube do nosso site, eu tenho desenvolvido já há bastante tempo um trabalho de resgate e análise de novelas mais antigas, como disse o Esmejuano, e tentando trazer para um público que não viu essas novelas, que às vezes também é o meu caso, inclusive, né? Outro dia fizemos um vídeo sobre O Homem Proibido, que é o mais recente, inclusive no dia em que nós gravamos aqui o programa. Já fizemos vídeos sobre Rosa Baiana, sobre Pigmalião 70, né? Sobre Assim na Terra como no Céu, novelas que eu não vi, que a nossa geração não pôde ver e, lamentavelmente, não poderá, né? Rosa Baiana, talvez, quem sabe, mas a possibilidade também é mínima. Então, eu tento trazer curiosidades e comentar um aspecto crítico, na medida do possível, para fazer com que um público que, assim como eu, também não pôde ver muitas dessas novelas, mergulhe mais naquilo que deu a nossa teledramaturgia, né? Que são páginas da história dessa teledramaturgia que contribuem para o cenário que a gente vê hoje. E lancei esse livro, que eu não tenho aqui para mostrar, mas o Esmejuano gentilmente mostrou, que é o novela A Obra Aberta e Seus Problemas, em 2016. Obrigado. Vamos fazer 6 anos de lançado agora esse livro. É um trabalho que eu também me orgulho muito de ter feito, tive muita ajuda
de figuras importantes do cenário da escrita da novela, né, o Lauro César Muniz, a Maria Adelaide Amaral, o Silvio de Abreu, a Consuelo de Castro, já falecida, o Manuel Carlos, né, a Duca Rachid, que foram muito carinhosos, solícitos comigo e me ajudaram nessa tarefa. O Aymar Labac também, Marcos Lazzarini. Então, juntando muitos anos de pesquisa, eu me dedico a mais de 20 anos, desde quando eu nem sabia uma metodologia mais clara de uma pesquisa, mas eu fui descobrindo coisas, fui descobrindo locais onde eu poderia pesquisar, ter acesso a documentos, a jornais, a revistas que eu nem sabia que a gente, pobres mortais, poderia consultar esse tipo de coisa, né? Então, eu me dedico há bastante tempo e sei que ainda tenho muito a aprender. Mas daquilo que eu já aprendi, eu tenho muita satisfação em poder passar para frente e a gente fazer evoluir a compreensão e o estudo da telenovela e a preservação da memória. Nesse ponto da minha conversa com o Fábio, o meu áudio falhou. E por isso eu estou aqui dublando para vocês o que eu falei para ele nesse ponto do nosso encontro, da nossa conversa, e relembrando também a pergunta que eu fiz para ele, para que vocês possam ouvir com mais clareza, certo? Bom, a gente estava conversando e comentando que o audiovisual ele demanda um nível muito grande de planejamento em torno daquilo que a gente vai filmar. E se tratando de novela, esse planejamento é crucial, não só por conta dos motivos que levantamos e que serve para todos os produtos audiovisuais, mas porque a novela é uma obra aberta, que é produzida enquanto está sendo exibida. Isso significa que qualquer mínimo problema que aconteça enquanto a novela está sendo filmada, enquanto a novela está indo para o ar, pode impactar de forma definitiva no destino dos personagens, no destino dessa história que a gente está contando. Só que nem sempre esse planejamento acaba sendo cumprido, sobretudo quando a novela ainda não estreou. No caso de Pecado Capital, como eu falei para vocês na introdução do vídeo, ela entrou para substituir uma outra produção que foi censurada pelo regime militar que estava em vigor na época. Ela entrou para substituir a história de Roque Santeiro. E nesse ponto da conversa eu perguntei para o Fábio como foi o contexto dessa época, como foi o contexto dessa proibição na virada do primeiro para o segundo semestre de 1975. Aquele momento foi uma coisa que a TV Globo não esperava, né? Não contava com a proibição de Roque Santeiro. Né? Roque Santeiro seria a primeira novela das 8, hoje 9, né? Seria a primeira novela do horário das 8 que ganharia as cores, né? Até aquele momento, a TV Globo já tinha a novela das 10 em cores, depois colorizaram a novela das 6, nesse mesmo ano de 75, né? Estava no ar ainda, salvo engano meu, a novela colorida que inaugurou a cor das 6, que foi Senhora, e a novela das 8, em agosto, seria Roque Santeiro, já em cores, né? E a emissora investiu dinheiro alto, com um grande elenco, com a produção de uma cidade cenográfica que representaria uma cidade do Nordeste, né? Ali era claramente localizada no Nordeste, a Asa Branca do Dias Gomes, e o autor escreveu 50 capítulos, eles gravaram mais de 30, tinham, se eu não me engano, 20 prontos para ir ao ar, uma coisa assim, e chegou a notícia da proibição da novela. Ela não podia ir ao ar em horário nenhum, isso depois de ter sido aprovada, porque nós tínhamos um contexto de ditadura militar aqui no Brasil, né? Nós tínhamos um governo de exceção, na ocasião exercido pelo general Ernesto Geisel, né? E naquela época, as novelas, para serem aprovadas para um determinado horário, elas tinham que estar dentro dos limites desse horário, né? Limites temáticos, limites etários, enfim, e a sinopse era aprovada, depois os capítulos escritos eram aprovados, todos eles, com uma antecedência, né? E depois de serem aprovados os textos, eram aprovados também os tapes, os vídeos das novelas, né? É como o Esmejuano diz, caso você que esteja aqui nos assistindo não tenha ideia disso, era assim que acontecia até o final dos anos 80, né? Com a novela proibida, já que depois de muitos anos, nós, enfim, ficamos sabendo que o regime militar havia grampeado o telefone do Dias Gomes
e ouviu um telefonema dele para um amigo seu, um historiador, Nelson Werneck Sodré. Eles conversando ali do dia a dia deles e tal, ele falou, o que você está fazendo por agora e tal, não sei o quê, estou fazendo rock santeiro. Mas o rock santeiro foi censurado. Sim, mas esses militares são muito burros, eles deixaram passar, eu modifiquei umas coisas lá, o nome do personagem, umas coisas, ele não é mais militar e tal, e passou a novela, é o Berço do Herói. Agora eu botei o nome de Rock Santeiro. O Berço do Herói era uma peça dele que já estava proibida por fazer um juízo que não agradou aos militares, um juízo da posição do soldado, né? Então vamos tentar liberar para as 10 horas? Nós invertemos, colocamos Gabriela às 8 e Rock Santeiro às 10. Eles disseram, se tiver que avaliar de novo para as 10 horas, nós vamos rever tudo e possivelmente haverá novos cortes. Que era uma forma de dizer que aquilo não ia para frente, né? Além da Gabriela, só ser liberada para as 10 de fato, não tinha como adequar a Gabriela para 8 horas. Com a impossibilidade de se exibir o Rock Santeiro, a TV Globo se viu obrigada a tapar um buraco na faixa de 8 horas com a reprise do seu maior sucesso até então, ou um dos, né, que é Selva de Pedra, da Janete Claire, na sua versão original, com a Regina Duarte, Francisco Coco, a Jenny Sfat, e no menor tempo possível tinha que colocar uma novela nova no ar por uma questão de brios, por uma questão de obrigações comerciais e para satisfazer o público que naquele momento tinha na TV Tupi uma grande acolhida para ver uma novela inédita, no caso, né? Inclusive a TV Tupi apressou o final da sua novela em curso, que era Ovelha Negra, do Walter Negrão e do Chico de Assis, para estrear o quanto antes uma novela inédita, pegando na rabeira da censura ao Rock Santeiro, que foi A Viagem, da Ivani Ribeiro, na sua versão original, né? E a Janete Claire, que escrevia a novela das 7, Bravo, foi acionada pela emissora, porque só ela criaria uma novela em tempo recorde para começar a ser gravada, lembrando daquilo que eu falei, de ser aprovada, etc, etc e tal. Só ela conseguiria fazer uma novela boa para manter a audiência do horário, para iniciar a produção no mínimo tempo possível e aproveitando toda a estrutura necessária a Rock Santeiro que desse para aproveitar. E foi daí que surgiu o Pecado Capital. Ela pensou numa história de uma jovem do subúrbio que trabalhava como operária e que queria subir na vida, queria sair daquela vida que ela levava de operária, mas não era uma moça de mau caráter, então ela não ia armar para os outros para subir como uma Maria de Fátima, por exemplo, do Vale Tudo, né? Era uma moça honesta, de princípios, a Lucinha, noiva de um motorista de táxi, grosseirão, machistão, né? E a fábrica em que ela trabalhava era da propriedade de um senhor viúvo que tinha 6 filhos, mas era solitário, infeliz, triste, amargurado, porque os filhos não davam a mínima bola para ele. E essas 3 pessoas vão se cruzar porque ela, noiva do taxista, o taxista vai encontrar o fruto de um assalto a banco no carro dele. E isso vai afastando ele da sua essência, das suas origens, daquele Carlão, que era o seu nome, né? O Carlão que ele era de fato, porque ele fica cego de vontade de provar para a Lucinha que ele é tão bom quanto o patrão dela, com quem ela começa a se envolver romanticamente, ao mesmo tempo em que sobe na vida aos poucos como modelo fotográfico, já que ela era muito bonita, chama atenção, enfim. Esse personagem, Carlão, não ser um mocinho de moral inabalável e tudo mais, abre uma nova página na obra da Janete Claire, né? Para muita gente, Pecado Capital é a melhor novela dela. Será que, na sua vez de escrever uma novela, ela teria criado essa história? Em 3 meses, a Globo colocou no ar Pecado Capital. A censura ocorreu em agosto, a novela estreou dia 24 de novembro, e só não estreou antes, embora houvesse como, porque Selva de Pedra deu muito certo, essa reprise, né? O índice de audiência dela foi muito superior ao que a própria emissora esperava. Era uma experiência que não acontecia, esse negócio de reprisar à noite, né? E o resultado de Ibope foi muito bom, então acabaram segurando por 3 meses essa reprise, então estreou Pecado Capital. Teria ela querido emular, de alguma forma, o espírito do seu marido, Dias Gomes, que teve
Roque Santeiro censurada, e por isso adaptou o seu universo eminentemente romântico e tal, a um contexto mais próximo de uma discussão, não digo política, né, mas com um Brasil mais integrado na sua realidade, sem deixar o romance de lado, porque a coisa mais lembrada do Pecado Capital, uma das, é o grande romance que existe entre o Salviano e a Lucinha, que teve a oposição de muitos dos personagens da novela, inclusive, né? Então, ela não deixou o romance de lado, tem muito amor em Pecado Capital, tem vários casais, tem muitos conflitos amorosos, tem uma personagem maravilhosa que se desgraçou em nome do amor e da luta contra a solidão, que é a Eunice, vivida pela Rosa Maria Murtinho, né? Então, a Janete não deixou de ser a Janete de sempre. E, ao mesmo tempo, acrescentou à sua obra um tom que ela não tinha, mas que já em Fogo sobre Terra, que foi a sua novela anterior de 8 horas, um grande sucesso dos anos 70, inclusive, muita gente pensa que não, porque não foi reprisada, porque teve muito problema com a censura, porque não sei o quê, mas Fogo sobre Terra é uma das maiores audiências da história da Globo, inclusive, né? E Pecado Capital converteu-se num grande sucesso porque a autora usou da sua carpintaria, da sua argamassa dramatúrgica para criar uma novela que, voluntariamente ou não, né, mas ela criou uma novela que fazia condições de discutir problemas daquele momento no Brasil, né? Inicialmente, a reprise de Selva de Pedra em 1975, ela ficaria realmente somente um mês. E nisso você tinha uma produção de uma novela inteira em um mês, né? Escalada acabou, entrou Selva de Pedra e Daniel Filho e Bond falaram: Janete, te vira com o que você tem, porque você tem um mês para produzir. Depois é que, com o esticamento da novela, eles tiveram um respiro para poder produzir ela a partir de um contexto menos apressado. A música tema de Pecado Capital, que foi composta pelo Paulinho da Viola, ela foi produzida em um dia, dentro desse contexto também de você vai ter que produzir para ontem. Paulinho, o Daniel Filho chegou, né, e o Bond chegaram pro Daniel Filho e falaram: você vai ter que produzir para ontem uma música para a novela. E a gente teve, a partir de Pecado Capital, a consolidação da produção de uma Janete não só mais madura, mas de uma Janete inédita, né, voltada para a TV especificamente, com seus textos voltados para a TV, sem ter tanta reciclagem de textos anteriores, né, Fábio? Tem uma expressão que eu gosto muito, que, se eu não me engano, foi o Ismael Fernandes que criou, né, que é, a partir dali, a autora desenvolveu em alguns trabalhos uma tragédia urbana nacional nas suas novelas, né? E também tinha o seu romance de sempre, ela era muito romântica, gostava de casais com finais felizes, intrigas que separam casais, etc. Essa coisa de novela. Ela gostava de escrever novela e ela se emocionava com a sua própria novela, né? Isso é uma coisa que talvez falte a alguns autores, inclusive, né, que pensam no público apenas e ele tem que gostar da sua própria novela, né? Senão, se eu que escrevo a novela não gosto, outra pessoa que vai assistir talvez também não goste, mas enfim. A gente teve outro exemplo de novela de Janete produzida num contexto rápido, no contexto conturbado, e se não foi uma novela unânime em termos de repercussão, em termos de audiência, em termos de crítica, como passou a ser Pecado Capital, ela pelo menos segurou as pontas do que a gente tinha ali no Ibope, e ela conseguiu, inclusive, deixar o Ibope um pouco mais confortável em termos do que estava sendo exibido antes ali, que foi a novela O Semideus, de 1973, que também foi escrita pela Janete Claire e que foi produzida num contexto também de proibição de texto de Janete Claire, né? A gente teve em Pecado Capital a proibição de Dias Gomes, né? do texto do marido de Janete Claire, que estava escrevendo Roque Santeiro, mas em Semideus a gente teve a proibição de um texto da própria Janete. O Semideus o Daniel tem uma frase, né, Daniel Filho, que é: o Semideus foi um tapa-buraco que a maestria de Janete criou de um dia para o outro, né? Porque ela apresentou essa sinopse de Fogo sobre Terra,
que na ocasião se chamava Cidade Vazia, né? E o governo entendeu que aquela novela não convinha, porque ela criticava, né? Ironicamente liberou-a para substituir o Semideus na vaga seguinte do horário, né? Mas ele entendeu que aquela novela criticava uma obra do próprio governo, que era a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Salvo engano da minha parte, de Itaipu. E que não convinha, na novela das 8, o programa mais assistido da televisão, ter crítica a uma obra do governo, mostrá-la de uma forma negativa, especialmente pela trama central da história, que era desalojar uma cidade, por conta do alagamento da cidade antiga pelas águas que seriam motivadas, seria motivado pela construção da usina, que mudaria o curso do rio e tudo mais. E existem questões sociais, culturais, né, que são impactadas por isso, e aí barraram a novela. Ela criou a toque de caixa essa história do semideus, que tudo surgiu da intenção de juntar os dois maiores galãs da casa e da época, né, o Tarcísio Meira e o Francisco Coco, numa mesma novela. Isso já havia acontecido na TV Excelsior, mas não com o peso que os dois teriam, dividido mais ou menos igualmente em Cidade Vazia, no caso. Então ela criou o semideus para esses dois galãs, e uma história super folhetinesca, que não tinha nada a ver com qualquer coisa que o governo pegasse no pé e tal. E é como você falou, é uma novela que, se não foi uma unanimidade, se foi criticada, se não foi um dos maiores ibopes da obra da autora, e até fez um sucesso considerável para aquele momento, né? Tem gente que fala por aí que o semideus perdia para Mulheres de Areia, que era a sua correspondente, a sua concorrente, no mesmo horário, na TV Tupi, né? Essa é uma afirmação um pouco complicada da gente fazer, porque a novela das 8 da TV Tupi nem sempre começava às 8 horas, né? A própria Mulheres de Areia, ela começou durante boa parte do seu 1 ano no ar, antes de 8 horas. Ela entrava no ar 15 para as 8, que era quando a Globo tinha um Jornal Nacional, né? E Mulher de Areia, sim, fez um grande sucesso para os padrões da TV Tupi. Foi uma novela muito assistida, muito marcante, a ponto de ganhar uma nova versão, anos depois, que também foi muito assistida e muito marcante, etc. para a nossa geração, né? Mas não é o tipo da novela que a gente possa dizer que ganhava do semideus, humilhava o semideus. O Semideus é uma novela da Janete Claire que fazia muito sucesso para aquele momento, né? E se não entrou para as páginas mais douradas da história da carreira da autora e da própria telenovela, cumpriu ali o seu papel, né? Ela criou a história de um homem que tem uma trama armada contra si para que os seus inimigos se apossem do seu patrimônio, né? Que é o Hugo Leonardo, papel do Tarcísio. Ele tem um sósia que é escolhido para ocupar o seu lugar e ser, então, a marionete desse grupo de inimigos. E esse grupo de inimigos, que é o Raul, que é o sósia dele, né? E esse grupo de inimigos tem dois grandes expoentes, que são o Dr. Gildo Graça, que é o Felipe Caroni, e um invejoso desde a infância ali de tudo que o Hugo tinha e ele não tinha, que era o Alberto, personagem do Juca de Oliveira, né? Alberto, um revoltado contra as imposições de O Semideus. Né? E a estreia de Juca de Oliveira, Alberto, um revoltado contra as imposições de O Semideus. Próximo lançamento das 8 horas da noite, Rede Globo. Só que, ao que consta, não existe nada dela a ponto de se poder reprisar, né? Existe uma cena ou outra. Houve aí um incêndio sério lá na TV Globo, em 76, né? Ao qual se reputa a perda de uma grande parcela do acervo, né? Inclusive os fantásticos, umas coisas dos 2, 3 primeiros anos, jornalismo que havia sido preservado, o pouco que sobreviveu ao de 71 também, né? Enfim, e infelizmente existe muito pouco, né? Tem chamadas, tem o Tarcísio chegando dizendo, não quero choros nem gritos, nada de cenas, detesto cenas, né? Isso. Avisa que eu estou aqui. Não quero surpresas.
Nem sustos, nem choros, nada de cenas. Detesto cenas. A gente teve em 82 um outro contexto de você ter uma novela não marcada pela censura, mas marcada por uma tragédia pessoal nos bastidores, que foi Sol de Verão. A gente teve a morte do ator que fazia o protagonista da novela nessa época, né, o Jardel Filho. Faleceu quando a novela estava ali pelo meio, e a novela teria outro rumo com ele ali, e o Manuel Carlos, que escrevia a novela, teve que mudar completamente a perspectiva, considerando que ele também estava abalado psicologicamente por conta da morte, né, do Jardel, que era amigo dele de longa data e de boa parte do elenco da novela. E se teve que produzir uma novela para substituir quando ainda não tinha substituta, né? Porque isso aconteceu quando a novela estava no meio, e a Globo fez o que ela poderia fazer na época, né? Assim como no caso de Roque Santeiro em 75, ela providenciou um compacto para ocupar esse local, que foi a novela O Casarão, de Lauro César Muniz. E enquanto Lauro César Muniz estava sendo reprisado ali, e ajudava inclusive também a concluir Sol de Verão, né, a dar a conclusão necessária para Sol de Verão, Gilberto Braga foi acionado para fazer o que ele detesta, o que ele sempre detestou, que foi escrever na pressão, né? Ele era o autor disponível da época, né, porque Janete estava doente, enfim, estava em outra perspectiva, né? Talvez já tivesse na perspectiva de voltar ao horário das 10 escrevendo uma outra novela. Você tinha outros contextos ali envolvendo os outros autores, o próprio Lauro César Muniz, que foi chamado para, que estava retornando à Globo, e que já foi chamado para resolver esse entreveio aí, né, esse problema. Então também não estava tão disponível para escrever uma novela nova. E Gilberto Braga produziu então na época, a toque de caixa também, O Louco Amor, que é uma novela da qual ele fala muito mal, sempre falou que não era a novela que ele queria escrever, sempre falou que era uma novela complexa em vários aspectos e tal. Mas foi uma novela que fez sucesso. O Gilberto era o autor da vez, né? Porque naquela época não havia esse intercâmbio que o Valcir faz novela para todos os horários hoje, por exemplo, né? Às vezes o autor não queria, que é o caso do Aguinaldo, né? O Aguinaldo acho que nunca apresentou um projeto, ou nunca lhe foi solicitado um projeto para outro horário, enfim. Mas havia os autores de determinados horários. O Gilberto Braga, ele seria o autor da vez já, para substituir Sol de Verão, né? Na época, os autores da novela das 8, revezando-se, né, eram o próprio Gilberto, o Manuel Carlos, que já estava no Sol de Verão, e a Janete Claire. Como ela já estava mal de saúde, enfim, por vários motivos, embora tenha se ventilado que ela mesma pudesse concluir Sol de Verão, pela sua grande capacidade dramatúrgica e de trabalho, enfim, acabou que isso não aconteceu. A emissora trouxe o Lauro César Muniz para concluir essa novela, e o Gilberto, que seria o sucessor, teve que começar a trabalhar muito antes do que ele imaginava. O elenco nem estava escalado ainda, né? E uma história que foge um pouco ao padrão das novelas do Gilberto Braga, claro, até porque ele precisou desenvolvê-la em menos tempo. É a novela que ele mais detestou de toda a vida dele, era um sacrifício para ele escrever essa novela, ele dizia que não gostava, que fez muito sucesso, mas não atingiu as classes altas, que era uma coisa normal na obra dele, embora ele tenha se esforçado muito para representar a classe alta de uma forma que o agradasse, e agradasse essa classe alta. Tanto que o personagem maior da classe alta da novela é o mais lembrado da novela, que funcionou muito bem, com o José Lilgoy, né, nosso Edgar Dumont, e é uma novela que fez muito sucesso de público. Deu muito certo, Louco Amor. É uma novela extremamente maniqueísta. A Renata era super malvada e inescrupulosa, né, que é a personagem da Teresa Raquel. A Renata não, a Getilde, né? E criou-se uma história que era feita realmente
para fazer sucesso. Porque, uma vez mais, nós voltamos ao contexto, né? A TV Globo tinha recorrido à reprise do Casarão, a Bandeirantes ganhou um terreno na faixa de 8 horas com uma novela inédita, com um super elenco, liderado pelo Raul Cortez e pela Sandra Brea, uma novela do Jorge Andrade, chamada Sabor de Mel, promovida, inclusive, com o mote de que a novela das 8 mudou de canal. Venha ver Sabor de Mel na Bandeirantes, né? Então, a Globo precisava estrear aquela novela com rapidez. E o Casarão, muito se fala que o compacto teve 30 capítulos, mas não foram 30, foram 18, ou 17, enfim. Seriam 30, mas eles anteciparam o Louco Amor para o dia 11 de abril, né? E o Gilberto, muito possivelmente, um dos motivos para ele não gostar dessa novela é o fato de ter que desenvolvê-la muito mais para ela dar certo e antes do previsto, do que de uma maneira que ele gostaria de fazer, né? Então, possivelmente, ele não teve o elenco que ele gostaria de ter, ele não teve as condições que ele sempre teve, né? Que até em Brilhante foi mais perto do ideal do que em Louco Amor. E depois ele se recompensou particularmente um pouco com o Corpo a Corpo, que é uma novela que ele adorava, que todo mundo sempre elogia, mas que foi, com o passar do tempo, ofuscada pelo rock santeiro que veio em seguida, né? A gente pode tirar essa conclusão, porque não é uma novela que foi mal de audiência, nem nada disso, né? Pelo contrário, é muito saudada essa novela, Corpo a Corpo. Mas também entra na conta da, não foi reprisada, então, né? É isso que o pessoal pensa. Agora, como você falou no começo aqui desse nosso encontro, existem novelas, e o Pecado Capital, se não é o maior desses expoentes, é um dos, né? Novelas que são produzidas no susto e que acabam, olha o Sassá fazendo barulho, chamando atenção. Olha a participação especial. Sim, como ele agora. Isso, exatamente, feito no susto. E existe um caso dos mais clássicos, né, que é de novela que naquele momento nem entraria e tudo mais, que acabou você recorrendo, na falta da Janete, a um banco de obras que estava disponível na TV Globo, que era da Ivani Ribeiro, né, que estava viva na ocasião e pôde retrabalhar essa obra ela mesma, que foi o caso de A Viagem, em 1994, né? A novela que estrearia naquele momento, salvo engano da minha parte, era Vira-Lata, do Carlos Lombardi, a que estava prevista para entrar, né? Como substituta do Olho no Olho, do Calmon, né? Ainda que eles tivessem... Ainda que eles tivessem posto outra novela de Lombardi logo depois de A Viagem, né, que foi 4x4, mas 4x4 também teve o seu contexto de produção apressado, por outras coisas, teve que trocar de elenco, enfim, mas não era 4x4 que viria no lugar de A Viagem, né, era Vira-Lata, que já tinha sido adiada pelo menos outra vez, né, ou outras 2 vezes. A Viagem é uma novela que, além de tudo, houve uma confusão interna na casa de 2 novelas que iam estrear mais ou menos ao mesmo tempo, e não se sabia até os 45 do segundo tempo se a novela das 6 seria A Viagem ou Tropicaliente, que chamava-se Paixão de Verão, inclusive, ainda, e chegou a chamar, acho que, Summertime, um negócio assim. E aí havia esse risco de que o Tropicaliente fosse às 7 e A Viagem fosse às 6. Mas como a vaga surgiria na grade primeiro às 7, e Tropicaliente estava mais encaminhada, menos tumultuada, etc., então optou-se pelo racional, né? Embora não houvesse remake em horário mais tardio, os remakes eram às 6, por isso essa indecisão, digamos assim, né? E aí foi nesse momento em que, eu não me lembro de outra pessoa ser convidada antes do Fagundes. Eu acho que o Fagundes foi o que foi a Glória Pires em Mulheres de Areia. Se fez muita questão, né? E ele aceitou porque, até em Gratidão, quando ele começou, fez o Machão, Mulheres de Areia e tudo mais, eram coisas da Ivani, né?
E Humberto Martins seria o Theo, e não o Maurício Matar. Se eu me lembro. Falou-se, era Regina Duarte ia formar um par com Humberto Martins, umas coisas assim. O Tato Gabos Mendes ia fazer a novela, salvo engano meu, no papel que ficou para o Breno Moroni, né, o Mascarado, uma coisa assim. E acabou que a novela foi implantada em cerca de um mês, né, de quando se fechou ali, mais ou menos, quem vai fazer, quem não vai, e a adaptação foi feita minimamente, o possível para se implantar aquele projeto, né, e é uma coisa que não deixa de chamar a atenção pelo fato de, não só pela novela ter feito um enorme sucesso, como a gente sabe que fez, né? A Viagem foi um grande sucesso, e costuma ser, quando resgatada, sempre, mas porque A Viagem é uma novela que tem humor, né? Mas não é um humor no nível, em termos de quantidade, que o horário tinha consagrado para si ao longo de mais de 10 anos. Né? Não é o humor de Guerra dos Sexos, não é o humor do Bebê a Bordo, não é o humor do Sassaricando. Né? Então, essa novela, às 7 horas, falando de espírito que se apossa de corpo, que atrapalha a vida, que é vingativo e tudo mais, que é uma novela que originalmente na TV Tupi foi uma novela das 8, não sei se dá para dizer que causou um estranhamento para o público, mesmo porque desde o começo ela fez um grande sucesso, e ela já vinha de uma novela que também mexia com paranormalidade, com espiritualidade, que era Olho no Olho, naquele momento. Né? Mas é um ponto fora da curva no padrão de identidade da novela das 7 da TV Globo, já naquela altura, anos 90. Bom, Fábio, eu acho que a gente falou muito sobre isso, eu acho que é importante a gente deixar frisado no final desse vídeo também, que nem sempre o planejamento na TV é possível, nem sempre é possível cumprir um planejamento na TV, sobretudo por Quase ser... nunca, né? Quase nunca. Sobretudo nas telenovelas, que são obras super abertas, e nem sempre aquilo que é totalmente planejado do início ao fim, nem sempre aquilo que se vai ao ar totalmente gravado, inclusive, faz sucesso de público, sobretudo por já estar gravado e não poder ser modificado, enfim. Mas o exemplo maior que a gente deixa aqui, né, nesse vídeo são dessas novelas que, apesar da produção conturbada, elas conseguiram conservar os elementos, aquilo que não é palpável para a gente enquanto público, enquanto analista, mas que faz com que uma novela faça sucesso e repercuta, né? Tem muito caso para a gente falar, né, de novelas que foram implantadas meio que às pressas, ou porque elas são antecipadas, já estavam previstas, mas são antecipadas, que é o caso do Louco Amor, ou porque elas têm que ser criadas no susto para suprir uma ausência de outra que, por qualquer motivo, se embarga, se perde, né? E com relação ao nosso encontro específico, Fábio, eu só tenho que agradecer. Vocês que estão assistindo esse vídeo provavelmente vão ver a gente mudar de enquadramento algumas vezes, mas foi porque a gente teve problemas de conexão, e a gente entrava, saía, a gente finalizou nessa posição, mas a gente concluiu com sucesso a nossa conversa, e mais uma vez te agradecendo, eu queria que você deixasse os seus recados aqui, falasse um pouco de como a gente pode te achar na internet, como ficam as postagens do Observatório da TV agora, como elas estão, se estão semanais, o que é que você fala lá. E eu não sei se você ainda tem o seu livro disponível em casa, né, alguma cópia sobrando para vender, se ele ainda está disponível em alguma loja online. Mas se vocês acharem por aí esse livro, seja na mão do Fábio ou em algum sebo, eu recomendo que vocês comprem, não só para ajudar o meu amigo Fábio, mas também para vocês terem em mãos um catálogo e um caderno, por assim dizer, muito interessante de anotações sobre essas curiosidades, sobre essas intempéries pelas quais as novelas da TV brasileira já passaram, e sobretudo porque algumas dessas curiosidades elas estão reunidas somente nesse livro. Tem muitas coisas que eu desconhecia
que não tinha na internet, que foram frutos da pesquisa profunda do Fábio, e que ainda estão registrados somente nesse livro. E aí eu agradeço muito estar aqui, nesse encontro aqui no canal, que é um canal que eu recomendo que vocês assistam, e por isso mesmo eu estou aqui nele, porque tem uma visão de respeito, de carinho e de aprofundamento no tema cultura, no tema TV, no tema novela, cinema também. São assuntos que interessam a todos nós e que permitem que a gente, vendo comentários aqui como esse nosso aqui no nosso encontro e de outros convidados que haverá, vocês podem abrir horizontes. Eu escrevo no Observatório da TV, como nós citamos aqui, sou editor desse site, escrevo nele todo dia, né? Mas os conteúdos de memória da TV, de curiosidades, enfim, em vídeo, nós divulgamos de segunda a sexta, sempre um vídeo diferente a cada dia. E o meu livro, esse Novela, A Obra Aberta e Seus Problemas, infelizmente, eu não tenho mais aqui na minha casa comigo. Não tenho mais nenhum exemplar que eu possa vender. Felizmente, os que eu tinha, vendi todos, né? Mas vocês que estiverem interessados, por acaso, em adquirir um exemplar, podem recorrer aos sebos, claro, e fazendo questão de um exemplar novo, podem procurar a editora que o publicou, que é a Giostre Editora. Ela comercializa o livro através do seu site, que, se eu não me engano, é giostreeditora.com.br, e também vocês podem comprar nas lojas da Giostre, que existem em alguns pontos do Brasil. Vendem só livros da editora. E, desde já, além de te desejar muito boa sorte, eu me disponho a outros encontros como esse, que para mim foi muito bom. Tchau, pessoal. E assistam Pecado Capital. Inscrevam-se aqui no Safra 92. Tudo isso aí é muito importante para a gente, viu? Um abraço. Valeu, Fábio. Abraço.